Olá, boa noite. Eu sou Verônica Souza. Estamos aqui no canal da Valian. Tá friozinho, né, gente? Tô tirando aqui, tô fechando a blusa. Caiu um pouquinho a temperatura agora de noite, mas tô super feliz de estar aqui. Doutora Larissa chegando aí pra gente bater um papo super descontraído. Nós vamos falar hoje aqui dos desafios da gestão do síndico quando há crianças no condomínio. E a Larissa tem muita experiência para contar para nós. Inclusive ela é mãe também, vai compartilhar aqui muito dos seus conhecimentos. Já vou pedir aqui pra gente, ó Larissa, você também já ir tocando aí no aviãozinho. Pleno feriadão, né? Nós estamos aqui. Isso é muito bom. Então já vou divulgando aqui. A gente também tá esperando o Renê chegar. Também que já confirmei, vai estar aqui com a gente. Para que nós possamos juntos falarmos aqui um pouquinho. Esse é um quadro chamado Prosa de Síndico, que é uma ideia aí da Valian e Medlimp em conjunto. E nós queremos agregar valor para todo esse universo, né, de síndicos. Então eu vou convidar aqui os nossos parceiros. Irã, boa noite! Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Deixa eu aceitar aqui o link e chamar a doutora Larissa Pontolan. Eu já chamo aqui, ó, convidar. Opa, Renê, boa Boa noite. noite, Verônica. Tudo bem? Como que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Larissa, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Boa Renê. noite, doutora Larissa. Tudo bem? Como que você tá? Tudo bem? Que honra estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui com vocês duas aí, duas mulheres aí, É, mães, Dia das Crianças. pois é. Pois é, né, gente? Hoje é um dia tão gostoso, né, que a gente viveu o Dia das Crianças. Eu pude aproveitar bastante as minhas meninas. Eu vi já aí um post da Larissa, né, com seus filhos. Nossa, você sabe, ô, Sim. Renê, uma curiosidade. Sabe aquela perguntinha lá, o que não sabem sobre nós lá no BNI? Ninguém Sei. sabe que eu e a Larissa tivemos a melhor ideia e demos o mesmo nome para as nossas filhas. Sério? É verdade, nós temos uma Laura. Que legal. Ela E tem uma quantos Laura anos, lá aqui, viu? tem É. a Laura de cada uma de vocês? A minha tem 5. E a minha 6. Olha, Tá um ano de pertinho. diferença aí. Que legal. Ai, gente, mas olha, uma boa noite, né, para quem tá aqui com a gente. Pedir já pro pessoal tocar no aviãozinho, porque esse quadro aqui, a prosa do síndico, é com a intenção de levar muito conhecimento aí para vocês, uma iniciativa aqui da Valian e da Medlimp. Por isso a gente está sempre mediando e trazendo convidados. E hoje a gente trouxe aqui a Larissa, que ela vai ter a oportunidade de se apresentar, que essa mulher é super, né? Super mãe, super advogada, super síndica, super tudo, né? E ela vai compartilhar aqui com a gente. Obrigada. E unir a questão do tema com o Dia da Criança, né? Porque eu moro em apartamento, tenho 3 crianças, não moro no térreo, né? No apartamento de baixo. Então, assim, a gente tem alguns desafios, né? Que a gente precisa lidar no dia a dia com essa questão. E eu queria, né, trazer esse assunto, né? Porque parece que não, mas é muito comum, né? Nos apartamentos, as crianças empurrar a cadeira para lá, a cadeira para cá, as crianças quicar bola. Tem muito disso, né? E aí, como que funciona tudo isso dentro de um apartamento? Qual é a melhor forma de lidar? Porque síndico é psicólogo também, né? A gente já descobriu isso, né, Renê? Olha, inclusive, eu estou em viagem hoje, né? E eu trouxe a turma inteira da família. Então, eu estou aqui num apartamento, tem 6 crianças de 3
há 7 anos aqui pulando num apartamento. Você imagina como tá aqui. Eu consegui me trancar num quarto e falei, ó, eu preciso de 40 minutos em paz. E eu sei que não é fácil, não. Não, mas eu também, ó, tá todo mundo trancado lá no quarto, inclusive a gata, porque senão a gata estaria agora passando aqui na Aqui pela frente. E ainda por cima tem as gatas, né? Que uma não tá aqui, mas. Porque eu quero deixar aqui bem registrado para todo mundo que é melhor resolver os problemas. Vamos deixar de ter os filhos, né? Deixa os filhos virem, que faz muito sentido na nossa vida e a gente vai administrando, educando, né? Mas vamos lá. Larissa, se apresente, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Larissa Fontolan, eu sou advogada, especializada em direito de família e sucessões. Eu atuo no ABC e São Paulo, e agora, né, com essa internet, com tudo, então eu estou atuando aí em diversas cidades e estados, graças a Deus, ampliando aí. Eu tenho 2 filhos, o Matheus, de 8 anos, e a Laura, de 5 anos. Tenho 2 gatas, né, também, que são, agora eu falo que eu sou mãe de 4. 2 humaninhos e 2 bichinhos. Eu sou síndica aqui do meu prédio já há bastante tempo, há mais de 10 anos, né? E que mais? Acho que é isso. Alguma pergunta? Quanto tempo como síndica? Mais de 10 anos, acho que faz. 10 anos? Uma curiosidade, viu, Verônica, para algumas pessoas que estão nos acompanhando, não sabem que a cada 2 anos tem uma assembleia para convocar ou eleger um novo síndico. E para um síndico ficar 10 anos consecutivo, ele tem que ser muito bom. Não é para qualquer um, não. Você entendeu por que eu convidei a Larissa? Eu, graças a Deus, consigo resolver os problemas, né? Da melhor forma possível. Acho que o pessoal tá gostando. E antes, aqui no meu prédio, era de 1 em 1 ano. Então, cada ano eles me reelegiam. Tá falhando um pouco a internet. Eu não sei se é aqui ou se é aí, gente. Não, tá é o delay dela. Não, é o delay da Larissa, tá dando um delayzinho mesmo. Ah, tá. Tá dando? Agora, repete o que você falou aí por último. Que o pessoal tá gostando, que você resolve os problemas. Porque, assim, para vocês terem uma ideia, é muito difícil eu enviar notificação. Embora eu seja advogada e na minha profissão, a primeira solução é enviar uma notificação. Eu nunca entro com processo direto, então eu sempre tento resolver as coisas de maneira amigável. Quando tem problema aqui no condomínio, eu sempre vou conversar. Eu não envio a notificação, multa, advertência de primeira. Eu nunca faço isso. Eu sempre vou conversar com a pessoa, entender o que aconteceu, pedir, né, encarecidamente para a pessoa parar de fazer isso ou aquilo, ou no caso, né, de crianças e tal, mas outros problemas também, né, barulho, festa, tem inúmeros problemas que acontecem, né, no condomínio. Então, eu sempre converso e, assim, é muito difícil chegar ao ponto de eu notificar, de eu multar. E sempre os problemas, a inadimplência, às vezes a pessoa está inadimplente. Teve uma pessoa aqui que ficou inadimplente muitos anos e eu fui com calma, sempre conversando, até que eu consegui fazer um acordo. Então, assim, eu sempre tenho muita paciência, é incrível isso. É incrível. Até eu falo, nossa, como que eu consigo? Porque às vezes em casa eu não tenho a mesma paciência que eu tenho quando eu lido com a sindicância ou com os meus clientes, sabe? Então, exatamente. É muita empatia. Nesses 10 anos aí, com certeza, muitas coisas aconteceram, né? E aí você foi conversando e viu o quanto você é paciente, né? Isso é bom, isso é muito bom. Sim.
Sim, eu acho que a empatia, né? A gente tem que entender as pessoas também, não só chegar acusando, né? Brigando. E às vezes, né? As pessoas chegam para mim reclamando, tal. Eu falo, calma, calma, deixa comigo, deixa eu conversar. Não vai lá no calor da emoção, não bate na porta do outro, não põe no grupo, né? Não expõe a pessoa. Não faz isso, vamos com calma. Até porque hoje em dia é muito complicado essa questão de grupo de WhatsApp, expor as pessoas. Então, até inadimplentes, por mais que a pessoa estivesse em reunião e tudo, eu nunca citei nomes, eu sempre tomo todo um cuidado para não expor as pessoas, né? E eu acho que isso é válido, porque na hora de resolver, as pessoas gostam do jeito que você trata, né? Que você as trata. Então, se você trata com respeito, se você entende a pessoa, o problema da pessoa, ela te respeita também, ela é mais cooperativa. Ai, nossa, isso é muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. E se apresenta primeiro, antes de você fazer a sua pergunta. Ah, legal. Bom, eu sou o Renê, da MedLimp, é uma distribuidora de produtos de limpeza descartáveis. Estamos aqui em conjunto com a Valian, que eu adoro essa empresa, adoro a Verônica, trazendo um pouquinho aqui de prosa de síndico, conversa de síndico. Mas qual que é a pergunta que eu quero saber, doutora? Chegou lá embaixo no condomínio, tá cheio de criança, cheio de molecada, um tocando violão, o outro puxando o cabelo do outro, bola quicando para um lado, bola quicando para o outro. Aí chega aqueles velhinhos, né, o pessoal da terceira idade, fala: que é isso, que tem que acontecer? Liga para a síndica e fala para resolver. O que você faz com essa muvuca toda? Como que você resolve? Porque aí não é o problema é o seguinte, não é o pai que vai ter que resolver. Muitas vezes é a síndica que tem que descer lá e colocar a molecada para correr. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que ver muita questão de horário, né? Se tá dentro daquele horário que eles falam que é permitido ou não. Embora eu tenho uma opinião. Por mais que você esteja de dia, não esteja depois das 22 horas ou antes das 8 da manhã, que é o horário de silêncio, eu acho que você não pode fazer um barulho tão grande que você incomode as pessoas, né? Eu acho que isso não pode acontecer. E nem por mais que seja 2 horas da tarde, o vizinho liga um som no último volume, ou a criança começa, né, arrastar a cadeira, aquela coisa. E hoje em dia que está todo mundo em home office, então isso é inviável, né? Então você chega, eu acho que sempre tentar conversar, explicar, depende muito da idade das crianças, né? Se forem jovens, acho que eles vão entender de uma certa maneira. Se for criança mais nova, você também tem que conversar, explicar que não pode fazer aquilo e tal. E assim, com muita paciência, com muita empatia e entender que as crianças, elas vão gritar mesmo, né? Não tem como, né? Eu moro aqui também, tem um prédio lá do outro lado da rua que tem quadra, eu escuto as crianças gritando daqui. Então, assim, a criança grita mesmo, tem coisa que não tem como controlar, não tem como fazer. Agora, briga, outras questões mais sérias, aí você tem que intervir, né? Agora, de repente, os pais, né? Chamar os pais para conversar com os filhos, fazer uma reunião, se a situação estiver muito descontrolada. Porque criança faz barulho? Faz, né? Não tem jeito. Se for nas áreas comuns, não tem muito o que fazer também, né? A não ser que comecem a quebrar, depredar, e você tem que também tomar outras providências. Mas a melhor maneira, como eu já tinha falado, é sentar, conversar, ou depois, se não der certo conversar com as crianças, explicar para as crianças, chamar os pais de uma boa, para uma conversa, né? Fazer uma reunião, antes de ficar brigando e causando aquela inimizade, né? Aquele desconforto. Pois é isso mesmo, né? Tá me ouvindo aí, Renê? Tá alto e bom som. Só a Larissa mesmo que tá dando alguns delayzinhos na comunicação. Será que é o fone de ouvido? Tá acompanhando. Não sei. Eu tô com fone Bluetooth que falam que esse... Eu acho que é a internet mesmo que tá atrapalhando um pouquinho. Mas tá dando para acompanhar, tá dando para acompanhar. Tá. Isso que eu ia falar, dá para acompanhar, né? Gente, olha só, hoje aqui no Dia das Crianças, né, a gente é adulto, mas
a gente já foi criança, né? Então a gente sabe o quanto é prazeroso, né? Essa Eu dei época, trabalho. né? Você não deu trabalho, Renê? Dei muito trabalho. Muito. Olha, ainda bem que eu não morava em apartamento, porque senão a síndica, a doutora Larissa, ia, ia ter que abrir um processo contra mim. Depois eu queria entender um pouco da lei, como que funciona, doutora. Tá. Você sabe que eu sempre morei em casa, né? E quando eu casei, que eu vim morar em apartamento, eu tive muita dificuldade, assim, de me adaptar. No entanto, que eu quero voltar a morar em casa. Eu moro num apartamento super tranquilo, os vizinhos nunca tive problema, já assim, reclamaram, né, de arrastar cadeira, coisas do tipo assim, já tive reclamações, né? Mas assim, foi tudo resolvido super tranquilamente. Mas não é fácil mesmo, porque um apartamento ele faz a gente tem que ter outros hábitos. Às vezes é que, como você falou, né, Larissa? As crianças são barulhentas. Elas gritam mesmo, elas têm energia para jogar para fora, né? E aí, assim, às vezes só esse gritar já irrita, né? Algum vizinho que talvez seja mais idoso e tal. Então, assim, tem que ter muita paciência. Eu acho que um papel do síndico é esse mesmo, é entender o que está acontecendo, mas acima de tudo, cumprir a lei, né? Que foi o que aí, inclusive, o Renê perguntou, e aí eu passo a palavra para você explicar o que está, Tá. o que rege, né, essa legislação aí dentro de condomínios nesses aspectos. Olha, a questão de barulho nas áreas comuns, sendo criança, dentro do horário que é permitido, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Pode reclamar, mas não tem muito o que fazer. E dentro do apartamento, grito de criança, choro de criança, tá dentro do apartamento, também não tem muito o que fazer, não tem como reclamar. É como que um pai e uma mãe vai, a não ser que seja uma gritaria assim exorbitante e tal, mas assim, é o que a gente estava vendo, criança fala alto, criança grita, escuta televisão, né, briga com os irmãos. Então, assim, você tá dentro do seu apartamento, pode reclamar, não tem muito o que fazer estando dentro do horário, né? Agora, a questão de arrastar cadeira, bater bola, essas questões aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Se numa conversa não der certo, pode ser notificado, pode levar uma multa, e aí, né, se a pessoa se sente muito lesada os pais da criança não conseguem controlar, e, por exemplo, tem um idoso que dorme mais cedo, entendeu? Então a gente tem que analisar tudo isso. Se essa pessoa se sentir lesada, ela pode entrar com uma ação, né? Pode entrar com uma ação de indenização ou uma ação de obrigação de não fazer, tentando alegar o que está acontecendo e que está passando dos limites. Mas também há uma linha muito tênue, né? O que é limite, o que não é limite. Então tem que analisar bem cada caso, cada família, a questão de horário, a questão se esse barulho realmente está ultrapassando os limites da normalidade de uma criança normal, né? Então, assim, tem que analisar. As pessoas, muitas vezes, é o que eu estava falando também, não tem muita empatia, porque quem tem criança, às vezes, está dentro de casa, está trabalhando, a criança mora em apartamento, não dá para ir na área comum. É o que a gente está falando, tem muita energia, não tem por onde extravasar. Então, as outras pessoas têm que entender isso também, não é fácil. Às vezes não é porque o pai não educa ou porque não coloca limite. É difícil. Até teve um caso aqui comigo, eu tenho uns puffs na minha sala de rodinha. E teve um belo dia, meus filhos nunca pegaram. Eles pegaram esses puffs e começaram a rodar esses puffs no corredor. E eu falei, gente, isso vai dar besteira, né? Uma hora vão reclamar. Mas isso foi no mesmo dia, eu falava, para, e as crianças com aquele puff, e eu trabalhando e tal. De repente toca a campainha. Era o vizinho de baixo. Aí eu, olha, eu já sei, pode deixar. Aí eu para as crianças, vocês viram? A mamãe falou para parar, ó, só vieram reclamar. Eles pararam e nunca mais pegaram. Eles entenderam. Então, às vezes, também, as crianças precisam entender, né? Precisa conversar, não é só deixar fazer o que quiser.
né? Precisa ter aí alguém chamando atenção. Eles nunca mais pegaram, nunca mais. E porque o rapaz de baixo tocou a campainha, eles ficaram apavorados. Assim, mas foi a única reclamação que eu tive. Mas isso aí do vizinho reclamar, às vezes é até bom, porque você tava falando, para, que vai dar ruim, mano, para com isso. E aí eles, tudo bem, ninguém reclamou ainda, estão brincando ali, né? Aí quando veio a reclamação, eles, olha, bem que é verdade que a mamãe tá falando aqui, né? Aí eles pararam. Então, de certa maneira, eles quando é um falando, a consciência da criança parece que desperta mais rápido, né? E aí ela para de fazer. As crianças, gente, elas entendem, elas compreendem desde muito cedo. Você tem que sentar, baixar, olhar no olho, explicar. Ó, tem gente que mora aqui embaixo. Eu não deixo brincar de bola aqui. Aqui não tem bola. Não deixo. Porque atrapalha muito, né? Bater bola e dentro de apartamento não dá. Aí eu explico, olha, tem gente que mora aqui embaixo, não pode correr, não pode pisar desse jeito. Nananã. Então, assim, tem que explicar, tem que perder um tempo fazendo isso também. Não é só deixar, né, comer solto lá e falar, não, deixa, tá tudo certo. Agora, voltando à pergunta. Tem essa linha tênue que eu estava explicando, dentro da normalidade, dentro do horário, até quando o síndico toma todas as providências e não é atendido, e aí a pessoa que se sente lesada procurar a justiça. Pode acontecer, mas vai depender muito do entendimento do juiz. Porque não existe uma lei que fale, não, tem criança, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Tem a convenção de condomínio, claro, tem algumas proibições, mas a pessoa tem liberdade também dentro do apartamento dela, né? Que nem a questão de cigarro, né? Que é muito comum também. O pessoal fuma na janela, sobe a fumaça para o vizinho de cima. O vizinho de cima reclama e fala, mas eu tô no meu apartamento, eu não posso fumar no meu apartamento? Pode, né? Peraí, então, assim... Fugiu o cigarro. Volta que eu acho que é uma pergunta, uma questão interessante. O que você falou, fugiu. É interessante. A pessoa que fuma, fuma na sacada, o que acontece? Então, tem gente que fuma na sacada e joga a fumaça e a fumaça vai para cima e o vizinho de cima reclama. Mas não tem o que fazer, porque você não pode proibir a pessoa de fumar na sacada do apartamento dela. Não pode. A mesma coisa maconha, né? Tem, né? Desculpa falar isso aqui assim, mas tem. E aí você vai lá reclamar. A pessoa fala, eu tô no meu apartamento, e ela pode. Uau! Pode. Nossa, realmente, né? É a uma liberdade situação delicada. No ambiente dela, né? Que é a casa dela. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Vamos pegar a situação onde nós temos várias crianças que no meu caso, hoje, nós estamos num apartamento, eu trouxe um monte de criança, e aí passou 10 horas, 11 horas, feriado, e aquela criançada não para, tal. E aí o síndico, ele entra primeiro fazendo uma notificação. Só que digamos que isso acontecesse rotineiramente, aí eu não atendo aquela notificação, você entra com que tipo de processo para conseguir reaver essa paz dentro do condomínio? Existe um tipo de ação que chama ação de obrigação de fazer, quando você quer que alguém ou alguma empresa faça alguma coisa. Mas existe o contrário dessa ação, que é uma obrigação de não fazer. Então, no caso, é uma obrigação negativa, né? Então, o síndico ou a pessoa que se sentir lesada pode entrar com essa ação de obrigação de não fazer, ou seja, não fazer barulho após as 22 horas. Sob pena de ter que pagar multa diária ou por descumprimento da medida judicial, multa aí de R$1.000, R$2.000, vai pedindo, né, a multa. E aí, se o juiz entender que isso é válido, ele vai julgar essa ação e a pessoa está impedida de fazer aquele tipo de atitude, né, de tomar aquele tipo de atitude que esteja prejudicando as outras pessoas,
sob pena de pagar a multa, né? Agora, na hora de cobrar a multa, tem que ter um vídeo, tem que ter uma gravação, tem que ter testemunha, porque é difícil de você... A pessoa pode falar, não, eu não fiz, e a outra pessoa fala, não, você fez. Então, tudo depende de provas, né? Que podem ser testemunhais ou por vídeo, por gravação, por, né, essas coisas, essas provas. Gente, mas olha, Larissa, você falou nisso aí, é tão importante. Você sabe que aqui no meu prédio, foi até engraçada essa história, né? A minha vizinha, ela começou a reclamar, ela falou assim, Verônica, de madrugada, eu tô ouvindo um barulho como se fosse mola numa cama. Aí eu falei assim, gente, sério? Você tá me falando isso, né? Aí eu falei, eu tava dormindo, né? Sabe, né? Eu vou falar o quê, né? Eu falei assim, gente, não é possível. Aí continuou. Dia seguinte ela reclamou de novo, outro dia de novo. Eu falei assim, gente, não é na minha casa, porque não é possível, né? Não e aí sou eu. Eu falei assim, eu vou ter que descobrir de onde está vindo esse barulho, porque eu deitei, apaguei, né? Daí passou uma semana. Aí essa minha vizinha é bem correta, né? Aí ela chegou pra mim e falou assim, Verônica, descobri de onde era o barulho. Na verdade, na reforma que a gente fez aqui, na montagem da cama da minha filha, não colocamos um suporte que tinha ali na cama, então a menina rolava para um lado, rolava para o outro e fazia esse barulho e ela achava que vinha do meu apartamento, sabe? Eu falei, olha, se a gente não tem um bom relacionamento com o vizinho, podia dar problema isso aí, concorda? Podia, com certeza. Por isso que eu falo, né? É sempre bom a gente manter a amizade com as pessoas, nunca, né, manter a inimizade, porque você resolve problemas mais facilmente dessa maneira. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, mãe, mulher, síndica, advogada, completa, né? Mas vamos pensar por um outro lado, tá? Um síndico que não é advogado e não entende dos caminhos que a lei ela pode entregar. Você como uma advogada, como uma síndica, o que você recomenda para esse síndico que está nos assistindo, que de repente já passou por essas situações, e eu tenho certeza que a conversa ela é muito, muito bem-vinda, doutora, mas é diferente uma conversa com embasamento legal e uma conversa sem embasamento legal, né? Eu, por exemplo, como uma pessoa comum, civil, eu chego pra Verônica e falo, Verônica, para de fazer barulho. E a Verônica fala, olha, vai procurar seus direitos. E uma outra coisa é uma síndica ligando, Verônica, olha, dentro da norma XYZ e dentro da lei Y tal, nós temos que seguir esse caminho, porque senão vai acontecer aquilo. Então, qual que é a importância do síndico ter um profissional prestando uma consultoria dentro de um condomínio com um advogado para poder estar fazendo esse acompanhamento? Qual que é o grau de importância que você enxerga? Não, com certeza, eu ser advogada me ajuda muito, 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 muito no papel de síndica. E como pessoa, lógico, né, nos problemas da vida cotidiana. Então, os síndicos que não são, né, advogados, embora muitos síndicos profissionais hoje em dia, eles são advogados, né? Então, isso porque ajuda bastante mesmo. O síndico que não é advogado, eu entendo que ele precisa, sim, ter uma consultoria. Ele não pode tomar as decisões e as atitudes sem antes consultar um profissional capacitado, gabaritado, para ajudar nas decisões, porque senão ele pode sim cometer alguns erros aí e prejudicar, né? Então, geralmente, as administradoras de condomínio têm o departamento jurídico. E aí, os contratos dos condomínios com as administradoras, eles já contemplam esse suporte jurídico, né, da administradora para o síndico, né? Então, o síndico, antes de tomar qualquer providência, ele precisa consultar um advogado. É imprescindível. Entendi. Na minha opinião. Eu conheço muitas administradoras de condomínio e eu sei que muitas delas têm
um profissional jurídico, mas muitas também não têm esse profissional jurídico, ou quando tem um profissional jurídico, não tem tanto conhecimento assim. E quando tem um profissional jurídico, a administradora tem 50 condomínios para um advogado. Existe, será que um advogado que faça um pacote para um condomínio específico, doutora? E fala, olha, eu vou te cobrar X para fazer esse acompanhamento, ou não existe? Como que funciona isso nesse mundo de direito? Eu acho que existe, deve existir, mas o que acontece, né? E o que você falou tem muita razão. Já tive vários problemas também de prédios que eu atendo, de clientes meus com problema no prédio, que eu vou atuar como advogada, e o síndico, assim, é totalmente despreparado, e aí você vai, notifica a administradora também não te responde, sabe? Parada, é normal, né? Acontece, porque nem todos os profissionais são preparados como a gente gostaria que fosse, né? E eu acho que tem esses profissionais, mas eu acho que os condomínios, eles sempre pensam que eles estão contratando uma administradora, então eles têm que ter todo o suporte. Então, acho que não é muito comum ainda eles terem um advogado particular, digamos assim, entendeu? Um advogado contratado fora administradora para ajudar nessas questões jurídicas. Mas eu acho que futuramente pode ser que seja necessário mesmo. E é que tem um custo a mais, tem que analisar, né, toda essa questão. Mas eu acho que os síndicos precisam do suporte do advogado e eu acho que é um nicho que pode vir a crescer bastante. Porque ó, eu enxergo da seguinte forma. Isso nós falamos no nosso encontro passado, né, Verônica? Foi semana passada. E nós falamos sobre responsabilidade civil, nós já falamos sobre responsabilidade do síndico, sobre construções, sobre vários assuntos. E tudo envolve direito, né? Nós já falamos sobre a segurança do trabalho. Então, foi várias coisas que já foi comunicado aqui. E uma outra coisa que também está sendo, que nós estamos aí levantando para falar, é sobre o direito, a obrigação que o síndico tem em delatar um crime contra a mulher. Então, olha a situação. Sim. Então, como que um síndico, que ele vai ter que ser um administrador, ele tem que ter uma administradora competente quando não tem, como que ele lida com isso, ele tem uma responsabilidade que ele responde sobre aquele ato, ele é civil, e assim, sem amparo legal nenhum, ele fica perdido. Jurídico, e corre um sério risco de perder o que ele tem. O que você acha disso, Verônica? Ô, Renê, você já deu spoiler aqui da próxima live, hein? Do Prosa do Síndico. É verdade, né? Ele já deu spoiler aqui, pessoal, que a gente vai falar que entre brigas, né, de marido e mulher, o síndico não pode meter a colher. Algo assim, não é, Renê? É isso aí, em briga Mas, de síndico, gente, deixa eu falar sobre pode falar. Tem que meter a colher sim, porque tem uma lei agora. É uma pergunta. O síndico é obrigado a denunciar. Em briga de síndico, em briga de marido e mulher, síndico mete a colher, pergunta, não, mas não responde não, doutora. Deixa que a próxima live vai render aí. Tá. Tudo bem, deixa eu passar. Mas falando de criança, eu tenho um caso aqui de uma colega minha, até ela me mandou uma mensagem, Larissa, eu tô com um caso, minha vizinha de frente, ela judia do filho, ela bate no filho, ela xinga no filho, essa criança chora, o que eu faço? Eu não quero me indispor com essa vizinha, porque é minha vizinha de frente. O que eu faço? Aí eu falei, olha, você tem que fazer alguma coisa, né? Porque é contra uma criança, a gente não consegue ficar, né, quieta, a gente que é mãe, vendo essa situação, a pessoa estava incomodada, ela falou, eu tenho dó dessa criança porque a mulher é completamente louca. Então eu orientei ela a fazer uma denúncia anônima, né, na infância e juventude, e também falar com o síndico. Eu mandei um áudio e eu falei, olha, passa esse áudio pro seu síndico, porque ela falou que todo mundo falava com o síndico não fazia nada. Ele não mandava notificação, ele não falava com a mulher, ele não fazia nada, não tomava providências. Aí eu falei assim, olha, ele pode ser responsabilizado. Se acontecer alguma coisa, ele pode ser responsabilizado. Ele tem que mandar uma notificação, ele tem que conversar com essa mãe, com esse pai. E foi conversado, foi assistente social lá, então eles tomaram todas as providências. Mas eu orientei. Mas assim, a pessoa que mora lá não tinha o respaldo do síndico, não tinha o respaldo de ninguém e veio falar comigo, entendeu? Que tipo...
não tinha nada a ver com o prédio ou alguma coisa assim. Então, isso que você falou, Renê, é muito verdade. Precisa ter um advogado. Ô Larissa, mas como é como é que você prova, por exemplo, que está tendo essa tratativa com a criança, né? Maltratando a criança? Porque ela tá ouvindo lá os gritos, a criança chorar, talvez um xingamento, alguma coisa assim. Qual será o nível que aí fala, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa? Quando é que começa a incomodar, porque foi o que fez ela te procurar, né? Será que isso resolveu? O que foi o desfecho da história aí? Conta pra gente. Então, ela fez a denúncia e foi a polícia lá. A polícia chegou aí no apartamento e foi assistente social. Então, assim, primeiro, já deram um susto na mãe e no pai, né? Porque a partir do momento que você tá fazendo isso e não tá acontecendo nada, você acha que você vai continuar fazendo e não vai acontecer nada. Então, já deu um susto lá. Parece que deu uma diminuída. Pelo que eu tô sabendo, deu uma diminuída. Essa mãe começou a pegar mais leve. Agora, vamos supor, provas, são testemunhas. Pessoas que moram no apartamento, pessoas que vêm, pessoas que escutam, testemunhas, tá? E aí o que acontece? Precisa de uma investigação mais aprofundada no caso, para saber se essa pessoa vai perder a guarda ou não. Isso demora, né? Precisa de perícia, levam essa criança para conversar com psicólogos e tal, para fazer uma perícia, e aí vão juntando provas, entendeu? Agora, o desfecho, parece que a mãe lá deu uma acalmada. Agora, se vai resolver, eu também não sei, né? Não posso te dizer. Nossa, porque isso é tão sério, né? Eu vejo, eu também fico atenta com essas coisas. E eu parto em defesa com a cara e com a coragem, né? Principalmente quando é criança, né? E não é só no prédio, não, aqui nos vizinhanças eu sei todas as crianças que tem aqui na minha rua. Conheço os pais, eu gosto de conhecer, né? Justamente porque é muito triste, né? A gente vê que tem alguém sendo indefeso, né? Às vezes sendo até maltratado, né? Dá medo até da gente intrometer, né? Parece que você está se intrometendo, mas é que nem o Renê falou. Essa é uma responsabilidade do síndico. E muitos estão despreparados e não dá esse respaldo. Poxa, é uma criança, né? A gente está aqui no Dia das Crianças, que é um dia assim para brincar, é um dia de alegria, né? É um dia de valorizar os pequenos, porque eles nos ensinam também, né? Muitas coisas, né? Então, eu acho que assim, foi muito legal você trazer esse caso aí, porque é um caso sério e é nossa responsabilidade enquanto adultos, que somos pais, né? A filha do Renê já era moça, mas também foi criança um dia, né, Renê? E você sabe, né? A importância que ela tá bem, né? De dar um carinho, atenção. A minha já está fazendo 16 anos e é com exemplo que a gente consegue criar uma grande mulher, um grande homem para a sociedade, né? E a gente sabe que tem muitos pais que não sabem educar. Eu acredito, desculpa até falar, que tem alguns pais que não nasceram para ser pais, né? E no Dia das Crianças, que é o dia de hoje, a gente vê quanta criança ainda que sofre maus tratos dentro de casa. E aquilo, né? Você vê que, olha como esse assunto de síndico, ele é amplo, né? Até nisso o síndico tem que se envolver, né? A gente já trouxe aqui, doutora Larissa, a gente já trouxe aqui LGPD, responsabilidade civil sobre construções. Nós já trouxemos aqui alguns debates como um síndico ele deve se portar em uma assembleia, como que ele tem que fazer acontecer os parceiros de negócios, contratos, né? Nós já falamos tantas coisas, então é um tema tão polêmico que não tem fim a quantidade de coisas que não tem, né? E o que está acontecendo é uma verticalização do município, do estado, né? Então foi colocado há pouco tempo que o nosso estado de São Paulo já está com mais de 50% de imóveis verticais do que horizontais. Então isso está em uma crescente. Então se nós não profissionalizarmos essa área, vai ter muita coisa ruim acontecendo aí. É verdade. Eu falo para você, meus parabéns, viu, pelos seus 10 anos aí como síndica. Isso demonstra aí a sua qualidade. Obrigada, Verônica. Muito bem, gente. Olha só. É que deu um delay. Você ia falar alguma coisa, Larissa? Deu um delay.
eu quero falar uma coisa que eu estava pensando antes da live, que eu queria comentar, que às vezes eu escuto os pais falando assim, ai, coitado do meu filho, coitadinho, porque ele mora em apartamento, porque ele não tem espaço. E aí eu fiquei pensando, e eu não concordo com os pais que falam que os filhos são coitados, né? Eu tenho um pouco a ver com o que René falou, né? Os nossos filhos não são coitados porque eles moram num apartamento, porque o pai ou a mãe trabalham. Eu acho que eles são privilegiados, porque eles têm condições, eles vão para a escola, eles estudam. E aí os pais, nas horas livres, têm que aproveitar e dar atenção para essas crianças, levar num parque, levar na área comum. E assim, os pais muitas vezes colocam os filhos, menosprezam os filhos, né? E nós estamos, deveríamos, né? A maioria dos pais deveria fazer o melhor, e eu acho que faz o melhor para os seus filhos. Então, assim, um filho que não tem, joga bola dentro do apartamento, que vem muito do assunto que a gente está falando hoje. Não é para deixar jogar bola dentro do apartamento, e nem por isso ele é um coitado. Ele pode fazer outras atividades dentro do apartamento que não vão incomodar as outras pessoas, né? Tem muitas outras atividades, e quando for num parque, quando for num camping, quando for né? Aí vai jogar atividades apropriadas para cada espaço, né? Então, assim, eu queria falar isso, que eu queria deixar esse recado, que os filhos não são coitados porque eles moram em apartamento, e agora o futuro é esse, é morar em apartamento, né? Eu também demorei para acostumar em apartamento, mas hoje em dia morar em casa é perigoso, e mesmo a gente morando em casa, quem diz que você vai deixar os seus filhos na rua? Alguém vai deixar os filhos na rua morando em casa? Também não vai deixar, né? Então, assim, eu queria falar um pouco sobre isso, e por isso que eu queria deixar esse recado. Mas eu acho importante isso que você falou, principalmente pela palavra. Eu sou da educação do positivo, né? Eu gosto sempre de usar a educação pelo lado positivo. Então, eu sempre levo as minhas filhas, que são 3, né? A pensar nas consequências do que elas estão fazendo ou aquilo que elas estão desejando. Mas eu nunca falo que é ruim, né? Eu nunca coloco a minha percepção, porque, na verdade, cada um vê o mesmo fato de formas diferentes, inclusive as crianças, né? Então, é importante que ela expresse o que ela está pensando, para eu poder, então, direcionar. E os pais, na maioria das vezes, eles realmente colocam palavras, eles usam, às vezes, palavras que travam o raciocínio das crianças, porque já limita. Já fala, se nem você colocou, coitado que mora em apartamento. Para a criança, os cômodos são gigantes, né? Sim. E a gente não tem a percepção pelo olhar deles. Eles não estão nem aí se é um cubículo ou se é um quarto gigante. Eles vão brincar do mesmo jeito. Eles se viram, eles não estão preocupados, eles nem entendem o que representa esse tamanho. O pai sabe, né, que poderia estar lá no parque, em outro lugar, poderia, né? Mas, assim, quando ele usa essa palavra, eu vejo a falta da sabedoria, né? Que realmente os pais precisam trazer. Não é tarefa fácil, não é tarefa fácil, mas é possível a gente trabalhar uma educação positiva, porque aí você fala para o filho, explica o que vai acontecer, e ele vai ali desenvolvendo, que nem o René falou, né? Criar grandes homens e grandes mulheres tem que fazer pensar, né, gente? Não é só obedecer a gente. Tem que. Você cria pelo exemplo, né? Você cria muito mais pelo exemplo do que você faz, do que pelo que você fala, né? Então, né? Deu uma travada aqui, viu, Larissa? Olha, vamos lá. O Renê tá na escuta aqui a pé? Eu estou aqui pronto para responder qualquer pergunta. Olha, você sabe o que eu quero ir chegando para o final aqui do nosso momento? E eu quero que a gente termine aí, cada um com as suas considerações finais, mas falando assim,
A gente tá falando de criança, né? Da importância, do valor que elas têm. A gente já tá aqui adulto, mas peraí, vamos lembrar um pouquinho de quando a gente era criança. E eu queria trazer uma perguntinha que teve até um post aqui no canal da Valiant, que eu convido todos vocês a irem lá postar, né? Responder o questionário que é: quando você era criança, qual era o seu sonho? Você tinha o sonho de proteger vidas? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser médica, né? As crianças sonham com essas coisas, né? E aí, o que aconteceu? E qual que é o sonho daqui para frente? Aí a gente finaliza aqui o nosso momento. Começando aqui pela nossa convidada, né, Renê? Com Vai certeza. lá, Larissa. Ai, gente, eu não lembro. Eu nunca tive um sonho. Eu acho que eu devia. Não, eu tinha sonho assim de ser modelo, artista. Eu adorava fazer aula de teatro, fazia muitas peças. Tinha esses sonhos assim de criança. Mas não assim de ser médica, advogada, disso eu não tinha. Eu fui querer ser advogada quando eu era mais velha. Mas assim, artista, modelo, fazer teatro, adorava fazer teatro. Ai, que legal, Larissa. E o que você quer deixar de recadinho aqui pro pessoal? Eu quero deixar o recado que eu falei, né? Nossos filhos, eles são nosso bem maior. Pelo menos eu sou muito assim, mãezona. Eu procuro fazer de tudo pelos meus filhos, dar a melhor educação, o melhor exemplo, e criar cidadãos assim de bem, sabe? E eu acho que a gente precisa estudar muitas vezes para isso, ler muito, investir nessa questão da educação positiva, no exemplo que nós damos para os nossos filhos, porque o mundo está precisando de gente, né, de bem, de bem. Então eu ensino, eu e meu marido, nós somos bem rígidos com a educação dos nossos filhos. Nós ensinamos exatamente o que é certo, o que é errado, a gente faz pensar, de uma maneira assim, né, não brigando, não batendo, a gente não faz isso, mas conversando, né? Eu acho que o diálogo, a orientação é tudo para as crianças hoje em dia. Muito bem. Renê. Nossa, vamos lá. Ó, primeiro eu quero lembrar o que eu fazia, né? Então, assim, eu gostava de Mãe da Rua, eu gostava de pega-pega, eu gostava de bolinha de gude, peão, pipa, um monte de coisa. Mas quando se fala de sonho, Verônica, eu acho que o sonho que eu tinha era de dar uma casa para minha mãe. Porque a gente morava em 2 cômodos e que tinha que sair do cômodo para atravessar, precisa passar pelo quintal para ir no banheiro. Eu falei, eu ainda tenho o sonho de dar uma casa inteira para ela, onde você consiga fazer tudo num cômodo só. Então, assim, graças a Deus eu consegui realizar esse sonho, ainda mais. Mas esse era o meu verdadeiro sonho. E aí, qual que é o recadinho que eu dou para todo mundo que está nos ouvindo e as crianças que estão aí nessa nova geração, né? Todo sonho pode se tornar uma realidade, né? Então, sonhe alto, mire a lua e batalhe bastante. E, principalmente, seja uma pessoa do bem. Porque se você for uma pessoa do bem e mirar a lua, não tem como você, pelo menos, não atingir alguma estrela. Esse é o recadinho que eu queria dar. Oh, que lindo! Muito bom, Renê. E eu aqui, né, mãe de 3 crianças, quando eu era criança, né, eu quis tantas coisas, né, e fui realizando. Então, eu queria ser jogadora de vôlei, eu fui federada, representei São Bernardo do Campo, era capitã do time. Nossa, minha primeira medalha, tudo bem que eu ganhei no banco de reserva, mas ficou para contar a história, né, foi meu começo. E eu falo, né, geralmente é como a Larissa falou, os nossos sonhos estão mais a ver com o lado artístico, né? Com aquilo que toca o nosso coração, né? Eu também tinha vontade de ser atriz. Eu até comecei faculdade de artes cênicas, mas acabei tendo que trancar. Mas isso não me impediu, não. Fundei um grupo de teatro na igreja onde eu participava. O grupo, ele viveu aí por uns 12 anos, mais ou menos. E a gente fez peças maravilhosas, assim, a gente conseguiu atrair públicos. Teve uma vez que a gente atraiu um público de 2.000 pessoas dentro da Mercedes. Que legal! A gente conseguiu
fazer uma peça, né, que foi a Paixão de Cristo, dentro da Mercedes. A transportadora, na época, né, Grande ABC, nos emprestaram lá aqueles caminhões, né, grandes, sabe, né, que ficaram sendo os palcos. Foi muito legal, né? Então eu falo, eu fui realizando. Hoje eu também sou assim, né? Eu não tenho limite nos meus sonhos, não. Eu falo, a gente tem que mentalizar, em primeiro lugar, verbalizar e depois partir para ação. E fazer acontecer tudo aquilo que a gente quer, porque a vida passa rápido, né? E é uma só. Então a gente tem que construir. Até ontem, gente, tem uma live aqui no canal da Valian, muito interessante, que o Luiz falou disso, né? Ou a gente está do lado da causa ou do efeito. Sempre. Em tudo. E aí depende de nós, que lado a gente quer estar, né? E esse é o recadinho que eu quero deixar, né? Que nós possamos aí ser causa de bons efeitos, né? Em tudo que a gente fizer na nossa vida, tudo que a gente fizer aí nos nossos condomínios. Criançada, façam barulho mesmo. Depois a gente resolve os problemas. O se vira. Não, brincadeira, gente. Tem que ser feliz, tem que curtir. Mas o mais importante, vamos ser felizes, porque a infância passa rápido, resolve com respeito, carinho e amor, né? Sabe, né? Vai tratando, resolvendo aqui, resolvendo ali, e tudo certo. Larissa, eu quero te agradecer por você ter estado aqui com a gente nesse quadro nosso, que é uma parceria aí da Valian, né, com a MedLimp. E nós ficamos imensamente felizes aqui de tê-la com a gente, trazendo aí a sua experiência. Muito obrigada. Que você tenha aí uma alegria gigante aí no seu apartamento com seus filhos, viu? Cada vez mais, porque... Obrigada a você. Obrigada a você, Verônica, Renê. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que quiserem, podem me chamar, que eu estarei à disposição. Foi realmente um bate-papo incrível, muito descontraído, muito gostoso. E espero que a gente tenha atingido aí as expectativas e ajudado bastante gente. Com certeza. Agora deixa seu recadinho. Deixa seus dados. Eu sei que você é uma excelente advogada de família, sucessão. Deixa seus contatos aqui para quem assistiu, ligar para você e falar: Larissa, preciso aqui, estou numa separação, num divórcio. Fala um pouquinho aí do seu business aí e deixa aí o contato com a gente. O meu Instagram é Fontolan Advogados. O Facebook também, Fontolan Advogados. E eu tenho... como que eu coloco, Renê? Eu coloco aqui no comentário? Você fala mesmo, Larissa. Eu falo mesmo? Pode falar. Então, é Fontolan Advogados, Facebook e Instagram. E o site é www.fontolanadvogados.com.br. Lá tem todos os meus contatos, tudo certinho, as pessoas conseguem me achar por lá. E assim, eu tenho investido bastante no Instagram, né? Então, tenho tentado trazer um conteúdo bem legal de direito de família, sucessões, um pouquinho de direito do consumidor também, porque eu acho que é bem interessante. E um pouquinho da minha vida pessoal, com as crianças, do meu dia a dia. Então, eu estou fazendo um perfil mais híbrido para as pessoas me conhecerem um pouco melhor também, né? Então, quem quiser me seguir, fica o convite. Eu vi lá que vocês perderam o carrinho e as crianças no mercado. Não, as crianças não, só o carrinho. Eu falei, gente, o que aconteceu aí? Fica a Larissa. Foi muito engraçado. Eu deixei o meu marido lá com o carrinho que eu achava que estava com ele, mas as crianças tinham levado o carrinho para outro lugar. E eles estavam com fome. Eu falei, vou comprar um pão de queijo para as crianças. Deixei meu marido lá, fazendo as compras, e fui do outro lado do mercado. De repente ele chega com um monte de coisa na mão e fala, mas cadê o carrinho? Eu falei, como assim, cadê o carrinho? Eu deixei o carrinho com você. E o carrinho se perdeu. Aí ele achou lá, ele foi atrás do carrinho, achou. E as compras já estavam todas, o carrinho estava lotado. Eu falei, não, era só o que me faltava, a gente tem que fazer tudo de novo. Mas ainda bem que as crianças eu não perdi.
Que bom, né? Gente, olha, nós estamos aqui no final. Quero dar boa noite para quem chegou. Assista essa live depois. Encaminhe ela para outra pessoa, porque a gente falou de coisas muito importantes aqui, de valor, de filhos, da educação positiva, da importância de ser criança mesmo no nosso condomínio, e o síndico fazer a relação ali das boas vizinhanças, né? Enfim, tudo isso foi falado aqui. Então a gente já vai se despedindo, dando um tchauzinho, desejando para vocês aí uma espetacular semana e que vocês possam alcançar os seus sonhos. Aqueles que sonharem ainda com criança, resgata aí esse sonho e coloca para funcionar, porque você é capaz e merecedor de realizar os seus sonhos. Tchau, gente! Uma boa noite para vocês. Tchau, gente! Boa noite! Tchau, doutora Larissa. Obrigada! Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau!